Bom, hoje vamos fazer o batismo depois da missa, mas me parece que a liturgia também já toca no assunto, né? Primeiro, todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Ou seja, se torna Cristo, Filho de Deus. O batismo não dá isto. Que graça, hein, irmãos? É um tesouro imenso. E nós desprezamos. Você vê como que o demônio é safado, que vai nos enganando? Os sacramentos, tanto é que nós hoje vivemos numa sociedade que é dessacralizada. Perda da importância de Deus na vida. Os sacramentos, tanto, não tem importância nenhuma. Mas quem fala que o sacramento não tem importância nenhuma, essa pessoa está... É claro, porque o sacramento não é uma coisa para ser vivida como um teatro. Não, aqui você passará a ser filho de Deus, é uma realização. Aquele que vive o seu batismo, ele experimenta na sua vida que ele é filho de Deus mesmo. Porque o Espírito de Deus diz ao meu espírito que eu sou filho de Deus e que eu posso clamar, Abá, Pai. Por isso eu não trago um espírito de temor, de escravo, mas um espírito de filho. E aquele que é filho é herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo. Que é aquilo que diz, sendo de Cristo, sois então descendência de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Imagina, você é herdeiro da vida eterna. Deus quer te dar o Espírito Santo, ser filho de Deus. Nós fomos predestinados a sermos filhos de Deus. E nós o somos, como diz São João. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Que fantástico. E aqui também termina o Evangelho dizendo assim, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. O que é que nós vamos fazer no batismo? Marcar a criança com o sinal da cruz. A cruz. Qual é a sua cruz? A minha cruz é meu pai, a minha cruz é minha esposa, a minha cruz é não sei quem. Não, o padre vai marcar a cruz em você, a cruz está em ti. Porque Deus dá a cruz para nós, para quê? Para te matar? Não. Todo aquele que renuncia a ti mesmo, então o que significa a cruz? Significa a missão que Deus te deu. E o que significa a cruz? Fracasso total. Morrer na cruz. Imagina, Cristo que tinha o poder de tudo. Deus que poderia salvar o homem também sem entrar na morte, sem entrar no fracasso, que esta é a tentação também que tem Jesus Cristo, que o demônio aparece para ele. Por que você tem que entrar no fracasso? Por que você tem que entrar na rejeição? E mesmo nós escutamos agora no Evangelho, o Filho do Homem será rejeitado pelo sumo sacerdote e pelos anciões. Vai sofrer muito, vão espancar ele, vão me espancar, mas vão me matar ainda, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Nossa Senhora! E o demônio fala para isso, mas por que você tem que passar por tudo isso? Larga de ser, vamos dizer, tonto, eu vou te ensinar como que faz. Sobe no pináculo do templo e pula, que todo mundo te reconhecerão, você vê. E qual é a missão do Messias? É que reconheça Deus como único, verdadeiro, e aquele que ele enviou, o Messias. Todo mundo vai te reconhecer que você é filho de Deus. E que Deus é único. Então você salvou a sociedade, salvou a humanidade e não precisou morrer. Que fantástico. Não. Isso aqui é o que o demônio diz para Cristo, mas Cristo escuta o Pai. E o que o Pai disse para Jesus Cristo? Meu filho, você vai lá, vai ser rejeitado pelo seu próprio povo, batido, espancado, considerado um fracasso. Vão te chamar de Beelzebu, de samaritano, que tem demônio, e você humildemente vai morrer por essas pessoas. Por isso a hora que o padre assinala a cruz na criança, está assinalando a missão, quer dizer, eu não vivo para mim mesmo. Mas você não escutou no Evangelho que aquele que vive para si mesmo perde a vida, morre, mas aquele que renuncia a si mesmo, esse ganha a vida.
Aquele que quer viver para si, perde a vida. Aquele que vive para Deus, ganha a vida. Porque renunciar a nós significa renunciar à minha vontade, renunciar para jogar a minha vida nas mãos de Deus. Porque aquele que tem o Espírito de Deus, se deixa conduzir por Deus. Este é filho de Deus. Mas você não perde, você ganha. Cristo perdeu a vida na cruz? Não. E quando Ele ressuscita, Ele ganha todos nós. Por isso, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ficará só. Mas se ele morre, como Cristo morreu, que é o grão de trigo jogado aqui na terra, produz muito fruto. Então, eu vou assinalar a criança com o sinal da cruz. Para quê? Para que a cruz significa... Qual é o sinal do cristão? A cruz. Que significa isso então? A missão que Deus te deu. Qual é a missão que Deus te deu? A mesma que o Pai deu ao Filho dele. Tanto é que Cristo mesmo diz no Evangelho: como o Pai me enviou, eu vos envio. Vai morrer na cruz. Mas nós não queremos morrer na cruz. Hoje Cristo pergunta no Evangelho: o que as pessoas dizem aí quem eu sou? E olha, falaram até bem, né? Uns falam que é Elias, imagina Elias. João Batista, imagina João Batista, que pensava realmente que era Cristo, que se ele falasse que fosse Cristo, todo mundo acreditava. Ou um dos grandes profetas que ressuscitou. Mas só que aí Cristo faz uma pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? É a pergunta que Cristo hoje faz para nós. E vós, quem dizeis que eu sou? Se eu perguntar para vocês quem é Cristo, você vai falar: não, Cristo é muito bom, Cristo é a vida, Cristo é o nosso Salvador, Cristo é o Filho de Deus, Cristo é isto, Cristo é aquilo. E o que tem a ver isso com a tua vida? Nada. Vamos ver se realmente Cristo é tudo isso que você imagina. Por exemplo, você teria coragem de oferecer a face àquele que te bate numa face? Aquele que te faz uma injustiça, você tem coragem de falar: olha, você bateu aqui injustamente. Quando o teu marido te faz te maltrata, uma esposa que está aqui, injustamente, olha, você tem razão, que aquilo que o marido fez está errado, não deveria ter feito. Você oferece a outra face para ele? Não. Se o ladrão vem roubar teu carro, a hora que ele está saindo, você grita para ele: espera aí que eu tenho R$1.000 aqui embaixo do colchão. Vai lá e dá para ele? Você faz isso? Não. Se o teu patrão te explora nas horas extras, você fala para ele: olha, ele mandou fazer 1 hora a mais, eu vou fazer 2. Você faz? Não. É assim ou não é? Então, mas aí sabe quem foi que fez isso? Jesus Cristo. Aí você vai falar assim: mas Cristo é Deus, eu não sou Deus. Já vê como você começa a se defender? Porque Cristo na cruz não somente ofereceu a face quando bateram numa. Lembra do soldado que bate e ele fala: olha, se eu falei bem, por que me bates? Se eu falei mal, diga em quê? Mas se eu falei bem, por que me bates? Ele não ofereceu somente a outra face. O corpo dele inteiro foi massacrado, dilacerado de tanta pancada que tomou. Cristo carregou a nossa cruz. Não andou somente 1 milha injustamente. Ele carregou aquilo que você deveria carregar, a cruz. Por todos nós. Me obrigaram a andar 1 milha, ele andou 2. As vestes sorteadas e a túnica sorteada e as vestes fizeram sorteio. Ficou nu na cruz. Então, se alguém vem te roubar o manto, oferece também a túnica. E ele o fez. Ele está falando dele mesmo, está falando daquilo que é ser cristão. Porque amar aquele que vos ama, qualquer um faz. Agora ama o teu inimigo. Isso foi o que Cristo fez por nós. Ah, mas Cristo era Cristo, padre, eu não sou Cristo. Ué, mas aquele que é batizado se reveste de Cristo? Então aqui nós estamos fazendo um teatro? O sacramento é um teatro? Por isso que tanto faz ter sacramento, não tanto faz, porque a minha vida não muda.
Não, se você é filho de Deus, você não traz essa justiça humana. Porque qual é a nossa justiça diante de uma injustiça? Porque você fala assim, então, se eu agir assim, vão todos os ladrões vão fazer a maior festa. E por que hoje está cheio de ladrão? Por que não acaba? Porque ninguém age como Cristo. Você não age, eu ajo? Acho que não. Qual é a nossa justiça? Pagar na mesma moeda. Uma injustiça que o marido faz para a mulher já vira a cara. Primeiro, dorme 0-0, aqui não me toca, que aqui não tem. Segunda coisa, não fala com ele, para ele aprender que comigo não se fala assim. Ou seja, nós temos a nossa tentativa de fazer justiça para, diante de uma injustiça que eu sofro, eu tenho que fazer justiça. É o quê? Colocar um limite para aquela pessoa. Que ele aprenda, que ele sofra, porque essa atitude dele comigo me fez sofrer. Então eu vou fazer uma atitude com ele para ele sofrer, para ele saber que aquilo que ele fez para mim eu sofri. Então eu tenho que descontar, que ele tem que saber o tanto que ele me fez sofrer. Essa é a nossa atitude. Se alguém te faz uma injustiça, você quer fazer justiça. Como? Fazer ele sofrer aquilo que você sofreu, para que ele perceba que aquilo está mal, que fez você sofrer. Então você tem que fazer também para ele. Devolve na mesma moeda. Mas Jesus Cristo não. Injuriado, não injuriava. Perseguido, não perseguia. Maltratado, não maltratava. Em suas chagas, por suas chagas fomos curados. Ou seja, que Cristo não devolve o mal com o mal. Por isso, isto é a cruz. Esta é a verdadeira justiça. Esta é a única verdade. Que Cristo, diante do mal que nós fizemos com Ele, Ele não quis, olha, o sofrimento que vocês estão me fazendo passar, eu agora vou fazer vocês passar também. Ué, mas se você não gosta que uma pessoa te faz injustiça, que o teu marido te maltrata, por que você maltrata ele, se aquilo te fez sofrer? Você vê como que isso não é uma justiça? A justiça é aquela de Cristo, que no seu corpo Ele assumiu todos os nossos pecados, todas as injustiças, para nos devolver o perdão, o amor. Isso é ser filho de Deus. Por isso, quando assinalo com a cruz, eu estou assinalando que a única e verdadeira verdade, não existe duas verdades. Existe uma única verdade, uma única justiça, que é a de Deus, que é a de Jesus Cristo, que é a de fazer o bem diante daquele que te faz o mal. Amar o inimigo. Mas isso não é um esforço, irmão. Fala para mim se você se esforça quando o marido te faz uma injustiça, mulher. Se já não te sai automaticamente. Fazer uma justiça, também que ele sinta o que ele me fez sofrer. Mas se você tem o Espírito de Cristo, quando alguém te faz uma injustiça, já te sai também automaticamente a mesma atitude de Cristo. Rezar pelo inimigo. Dar a vida àquele que te persegue. E assim, não resistir ao mal. Essa é a verdadeira justiça. Isso é o que está te salvando, é o que te salvou. Isto é amor. Isto foi o que Cristo fez por nós. Mas não é como uma obrigação. Porque aquele que descobre isto, isso é o que faz o sacramento em nós, irmãos. Que você descobre a verdade. É uma revelação de Deus de como nós temos que viver neste mundo. Mas isso não te mata, isso não te destrói, isso te dá a vida e a vida eterna. Isto é a alegria de viver aqui nesta terra. Mas nós vivemos totalmente o contrário e achamos que é a verdadeira forma de viver. Por isso nós nos resistimos. Não entramos e falamos, eu não sou Deus, eu não sou Cristo. Isso é uma loucura. Então nós estamos chamando por tabela que Cristo é louco. Que ele não tem discernimento, ele não sabe o que fazer, ou é você que não sabe? Você é mais inteligente do que Cristo? Será? E quando eu falo de inteligência, eu digo ter discernimento, saber qual é a obra do diabo e saber qual é a obra de Deus, qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus para todos nós que estamos aqui, sabe qual que é? Verdadeira, pura, sem medo de errar. Te digo,
Deus quer para você que você entre na cruz e morra aí. Mas aquele que entra na cruz não morre, ressuscita. Esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A cruz. Qual é a cruz que você tem na tua vida, que hoje você quer fugir? Não fuja não, porque esta realidade tua, esta é a tua realidade. Então entra na realidade, entra na verdade. Que você não ama ninguém, que você é um interesseiro, que você é um pecador, que diante de uma injustiça você se defende, que você não tem um Espírito de Cristo e ainda acha que é bom, e ainda quer dar aula para os outros. Bom, eu vou parar por aqui, ninguém já aguenta mais. Coragem. Tá bom mesmo. Não vou ficar falando mais não. Olha para Cristo lá e basta. Eu descobri uma coisa, o padre quando não atrapalha, ele já fez grande coisa. Então tá bom, vai, vamos ficar em pé, vai, pelo amor de Deus. Vamos professar a fé. Creio em Deus.